Apesar de muitos acreditarem que os mitos retratavam o mundo como ele era antes de o conhecermos, onde o tempo, o lugar, fizeram com que muitos fossem resgatados da nossa cultura e os nossos valores para podermos garantir as tradições da cidade. É com grande prazer que convido a todos a prestigiarem o primeiro média-metragem sobre a história da cidade e o seu mito, A Lenda da Serpente. Se acomodem em suas cadeiras, bebam bastante água, junte-se à luta em conseguir assistir esse fantástico documentário, pois 40 minutos sobre esse tema foi, como dizem os antigos, foi depilar o sabugo. No século XVIII, a coroa portuguesa ordenou que fossem instaladas na colônia do Brasil inúmeras vilas, para que todo o território que Portugal considerasse seu fosse devidamente ocupados e colonizados, pois a Espanha reivindicava territórios formados no Tratado de Tordesilhas. Neste contexto, foi criado a Vila da Faxina, desmembrado da então Vila de Sorocaba no dia 20 de setembro de 1769, onde hoje se localiza o atual município de Taquarivaí. Ataques indígenas eram comuns na época. A vila foi alvo de inúmeras vezes por se tratar de território de fácil ocupação, o que fez para que a mesma fosse transferida por volta de 1785, para que a atual localização, onde os habitantes acreditavam ser um local seguro, por ser cercados de muitos morros, inibindo assim ataques indígenas locais, sendo o primeiro ato feito na atual localidade, que foi a construção da Igreja Catedral de Santana por 40 escravos em taipa de pilão, e que também servia como cemitério para os católicos. No século XIX, se destacavam as produções de algodão e batata, e com a criação da Feira de Mauares em Sorocaba, a vila passou a fazer parte da rota do tropeirismo por ser o único caminho que ligava São Paulo ao sul do Império, que se estendia desde o Vilmão, Rio Grande do Sul, a Sorocaba. A Vila da Faxina se destacava como polo regional, já que fazia parte a freguesia, bairro que mais tarde seria desmembrado. No dia 28 de junho de 1861, após 94 anos de sua criação, o governo elevou a Vila da Faxina à categoria da cidade, oficializando pela Lei Inicial número 13, e houve a primeira mudança do nome, passando a se chamar Itapeva da Faxina. Chato. Chiu, vocês dois. A Ana tá dizendo algo interessantíssimo. Continue. Como eu estava dizendo, Itapeva da Faxina, que seria uma referência à língua tupi, que significa pedra achatada, em 1919 houve a segunda modificação do nome da cidade, retornando o nome Faxina, que perdurou até o ano de 1938, quando foi denominada de Itapeva, como conhecemos hoje. Com o surgimento da cidade, a cultura da região começa a fazer parte dela, fazendo assim surgir os mitos, um recurso simbólico com o propósito de explicar o inexplicável, em uma linguagem que vai além da lógica racional. E como em toda cidade, Itapeva não fica atrás. Ah, já ouvi minha avó dizer sobre o mito da serpente. Ela me contava toda vez que eu desobedecia. Ela falava assim: menina, menina, se você não se comportar, irá acordar a serpente gigante que mora no subsolo da catedral, fazendo destruir a cidade toda. Ai, gente, já ouvi falar também. Mas é bem difícil de acreditar, né? Sim, reza a lenda que no subsolo de nossa cidade existe uma serpente adormecida que mede 4 quilômetros de comprimento, onde sua cabeça está abaixo da Igreja Catedral de Santana. Seu corpo percorre pelo espaço municipal, seguido pelo antigo camelódromo e pela Praça Joaquim Marques,
mais conhecida como a Praça dos Vagabundos, até chegar ao fim dela em sua cauda, que se encontra no Parque Pilão d'Água. Posso te contar a versão que eu sei? Claro! Por onde começar? Que tal Era uma Vez? Ah, quantas vezes a gente já ouviu uma história que começa assim? Faça um pouco diferente para variar. Tem gente que levantou do lado errado da cama hoje, hein? Espera aí, deixa eu pensar. Já sei. É assim que começa um belo mito. Reza a lenda que houve um indígena que não gostava de ter compromisso sério com ninguém e acabou se envolvendo amorosamente às escondidas com a filha do chefe da tribo. Olha só, nessa época já existia um absurdo desse? Pois é, mas o romance não durou muito tempo. A mãe do indígena começou a desconfiar de algo e decidiu seguir o filho no meio da mata. E acabou descobrindo a troca de carinho. E foi tirar satisfações. Em uma discussão acalorada, ameaçou revelar ao chefe e isso ia causar sua expulsão ou até mesmo a sua morte. Revoltado, empurrou sua mãe do penhasco, onde muito ferida acabou falecendo. Meu Deus. Mas onde a serpente entra nessa história? Essa é a melhor parte. O Tupã, vendo aquela injustiça, se revoltou e decidiu dar uma lição no indígena e o castigou. Quem? O Tupã, o deus da luz. Ah, e o que ele fez pro indígena? Ele acabou transformando o indígena em uma serpente gigante. E, revoltada com a transformação, se escondeu no subsolo da aldeia e assombrou muitos indígenas da época. Credo, eu conhecia do Novo Vigário. Eu sabia dessa versão também, Lívia. Conta a sua primeiro. Bom, o que eu sei é que a cidade estava se desenvolvendo, fazendo com que as famílias novas se instalassem. Um belo dia, um novo vigário acabou chegando à cidade e conquistou logo a comunidade, passando a ser de confiança dos coronéis e dos católicos. Conquistou tanto que acabou se envolvendo amorosamente com a filha do coronel, mais temido e rico da cidade, causando revolta a todos, muito mais à igreja. Nossa, que pesado. Né? Um assunto um tanto polêmico na época. Acredito que até hoje, hein? Sim! O coronel, prestes a cometer uma loucura, decide levar sua filha a uma de suas fazendas, a mais longe da cidade, abandonando e deixando ela até sua morte. Ai, que horror! Eu sei que eles não estavam certos, mas será que ela não merecia tanta crueldade assim? Precisava ter feito isso? Foi o que eu pensei. Poderia ter resolvido de alguma outra forma, menos cruel. Se com a filha foi feito isso, o que aconteceu com o novo vigário? Em sua última missa, fez um discurso na escadaria da igreja, dizendo sobre a grande maldade e a intolerância contida no subterrâneo da alma das pessoas da cidade, e rogou uma praga. Quero deixar um grande recado a todos vocês sobre a injustiça que está sendo feita. Peço que evitem as más palavras, as más interpretações e pensamentos. Vocês estão agindo de forma cruel e de muita frieza, sem amor ao próximo, resolvendo os assuntos que acham polêmicos, gerando dor e sofrimento. Eu sei o meu destino, mas como castigo irei despertar a gigantesca serpente que no subsolo da cidade está adormecida, fazendo ela se agitar, causando um enorme tremor na terra, destruindo tudo o que construíram até hoje, fazendo vocês entrarem em prejuízos e perderem tudo o que o valioso dinheiro lhe proporcionou, para poderem dar o valor ao que realmente importa, começando tudo do zero. E o que houve com ele depois desse discurso? O vigário nunca mais foi visto na cidade por nenhum morador. Não se sabe se ele foi embora às escondidas na madrugada ou foi morto pelo temido coronel. Vai saber, né? E podemos ver algumas evidências e relatos desses tremores de terra, que se deram aos movimentos da grande serpente. Sério? Sim, dizem que nas paredes da catedral encontramos algumas evidências e relatos de suas rachaduras. Vale observar? Gente, eu continuo aqui. Vale observar em tudo isso algo concreto que resta nessa ligação do imaginário popular e a realidade da luta entre o bem e o mal que rege em todo o comportamento humano. E assim, nossa cidade construiu um mito sobre essa metáfora desse eterno confronto. Tive uma ideia. O que vocês acham de irmos à Igreja Catedral e à Casa da Cultura Cícero Marx conferir esse mito? Por mim, tudo bem, então vamos!
Podemos aproveitar e entrevistar algumas pessoas da cidade e ver o tanto que esse mito assustou os moradores e se ele é vivo até hoje. Combinado. Olá, eu sou o Valdinei, monitor do Museu Histórico de Itapeva, e vou falar para vocês a respeito da lenda da serpente. Remonta muito tempo atrás a conhecimentos, sabedoria indígena na região de Itapeva, e todas as cidades circunvizinhas também, que na comunidade indígena tem uma moral, um certo convívio entre eles, o que é permitido e o não permitido fazer. E segundo reza a primeira lenda da versão indígena, que é uma primeira, existem outras depois, que eu vou falar a respeito. O indígena falava, os chefes, os líderes, diziam que era para a sociedade seguir um padrão de estilo de vida, na moral deles. E se algum indígena ocasionalmente viesse transgredir essa moral, esse meio de vivência, aconteceria um castigo. Esse castigo é uma serpente gigante que estaria no subsolo da cidade de Itapeva. E a segunda versão mostra o seguinte, na igreja católica, apostólica romana, que era a religião oficial na época, ali, século XVI, XVII, século XVIII. Então, aí o padre fazia missa na igreja. Existiam rachaduras na igreja, na parede da igreja. Então aquilo ali, e talvez por uma intempérie do tempo, o padre falava que aquilo ali é o caso de uma serpente que existia no subsolo da igreja da Catedral Santana. Que tem uma pintura feita, o autor, do Eduardo Gomes, que
fez. Aqui a gente tem no museu uma réplica, não é original, né? Outro pintou em 1989 e ficou. Né? Então ele juntou todos, né, os pormenores do caso, né, da possível existência, né, que reza a lenda, e pôs tudo no quadro. Depois vocês vão ver, né? O padre falava que as pessoas, né, que viessem até a igreja, né, não era para ficar de bochicho, de falatório, que não fosse a não ser rezar, porque, segundo ele, a casa de Deus, né, é a igreja, e não era para ficar com fofocas, né, no interior da igreja, porque senão a igreja seria quebrada, o subsolo, e a cabeça da cobra via para cima, né, eclodia e acabava com tudo, né, engolia todo mundo. Uma outra versão ainda diz que a lenda, que uma terceira versão nesse caso, uma moça muito jovem, né, ela ia assistir constantemente a missa na igreja. E o padre também é bicho existente na missa, e começou com uma amizade com a moça. Então eles, né, tinham uma boa amizade ali, e ela ia fazer as orações, né, e o padre sempre ali, e começou a virar um clima, né, tiveram um relacionamento, né, em pleno século XVII. E com isso, aí, quando a sociedade descobriu, essa moça teve que ser afastada da igreja. O pai, né, a castigou e levou ela, ficou até a velhice no internato. Nossa, que triste. O padre foi excomungado, foi expulso e não prometeu mais. E na última missa, esse mesmo padre, na porta da igreja Catedral Santana, em meio à multidão para fora, ali olhando para a porta e o padre falando, ele rogou uma praga sobre toda a sociedade itapevense, né, que aquilo ali, as acusações faladas, as versões de calúnia, né, difamação em cima, né, do acontecido, ele rogava uma praga, que aquela cobra ela explodisse mesmo, de baixo para cima, e a cobra engolisse todo mundo. Todo mundo ficou horrorizado com aquilo. E esta é a versão mais recente. Quando eu vim para Itapeva, há muito tempo, uma das primeiras coisas que me falaram aqui era de uma serpente que habitava o subterrâneo da cidade de Itapeva. Nem sempre as versões eram as mesmas, mas que havia serpente no subsolo de Itapeva, isso havia. Anos atrás, abriu-se uma imensa cratera em frente à prefeitura que coube uma caminhonete dentro. E realmente a caminhonete caiu dentro desse buraco. E a explicação para a época é que a serpente ficou revoltada. Essa lenda urbana de Itapeva, ela passou a fazer parte da nossa história, porque séculos se passaram e ela continua. Então, se ela faz parte, eu respeito como assim um item legal, importante dentro da história de Itapeva. Isso só é uma riqueza cultural. Professora Zuleide Pereira da Silva Leite, que faleceu aos 73 anos na cidade de Itapeva, São Paulo. Ela deixou seu legado como professora de geografia e a sua luta constante para valorizar a classe e a escola pública. Conosco, deixa muitos ensinamentos, grandes e lindas lições de vida, mas também eterna saudade, para sempre será recordada com carinho, respeito e muita admiração. A lenda da serpente é uma lenda de uma serpente gigante que está enterrada há muitos anos. E ela ia desde o pilão da água até a Praça Anchieta. A Helena, tenho 10 anos e vou contar o mito da serpente de Itapeva.
Dizem que tem uma serpente muito grande debaixo de uma cidade. A cabeça está debaixo da igreja catedral. E a cauda está na fazenda do pilão da água, mas está dormindo. E se ela acordar, vai tremer a cidade e destruí-la. Você e obrigado pela oportunidade. Olá, meu nome é Lília. Eu queria agradecer por estar participando desse projeto, falar que eu estou muito orgulhosa e, enfim, essa história me gerou muita curiosidade. Eu fiquei fascinada pela história e quero saber mais detalhes. Sendo eu de outra cidade, aqui não tem uma história parecida, então eu estou procurando mais detalhes sobre isso. Muito obrigada por poder participar desse projeto. O que eu sei, que eu andei pesquisando também, é que a cabeça da serpente, ela está enterrada embaixo da catedral, embaixo do altar. E ela foi enterrada esticada. Então ela praticamente pega toda a Praça Anchieta, desce o banco e vai lá. Eu não lembro até onde ela vai, mas ela é enorme e tal. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, teve um abalo sísmico aqui na cidade. E aí ficou aquele alvoroço, que todo mundo achou que era a cobra que estava acordando. Será que foi a cobra? Então. E tanto eu quanto a minha mãe, a gente sentiu mesmo, né? Eu morava no centro. A gente sentiu o abalo. Tremeu assim o chão. E então mais algumas coisas assim que eu sei é que ela é uma lenda bem antiga. O pessoal já, minha mãe criança já conhecia essa lenda e tal. E tem mais algumas coisas que eu não lembro agora, né? Dá um branco por causa do... Não, pode ficar tranquilo. Mas é isso. Mas obrigado, viu, Sandra? Muito obrigado. Pessoal, estou aqui com o flautista design Felipe. Ele vai falar um pouco sobre o mito da serpente de Itapeva, do projeto Paulo Gustavo. Então, sobre o mito da serpente, que é o famoso mito que tem uma serpente embaixo da cidade, desde a catedral até o Otávio, é muito bom o mito de criação. Eu gosto muito da ideia dele como mito de criação da cidade, porque você tem que pensar em raízes indígenas que passaram por aqui, outros povos passaram pela cidade. Você tem um mito de criação da cidade, um mito que fala como que a cidade foi criada, um mito de como existe a cidade. Eu gosto muito dele dessa parte. Em relação à existência, está sendo de um mito, né? Então, como é um mito hoje em dia, que tudo que era religião antigamente não tem mito hoje em dia, esse problema. E o mito da serpente acabou caindo nesse grupo também. Mas eu gosto bastante porque preserva as raízes da cidade, raízes da cidade, e é uma forma de você falar um pouco do que é a cidade, porque querendo ou não, quando você pega essa rota que eles julgam, que eles atribuem a serpente, na verdade um rio que vem da cidade. É uma linhagem de um rio subterrâneo, passa por vários pontos, e isso é uma forma de se explicar. Então, nesse contexto eu gosto bastante. Interessante. Muito obrigado pelo seu depoimento, Felipe. Obrigado. Oi, tudo bem? Me chamo Caroline Oliveira de Paula, mais conhecida como Carol. Estou sendo entrevistada pelo Andrei através da Lei Paulo Gustavo e vou falar um pouco sobre o que eu sei sobre a lenda da serpente daqui da cidade de Itapeva. Pelo que eu sei, existem duas versões dessa lenda. A primeira, a mais antiga, seria a versão indígena, onde esse povo indígena acreditava que existia uma grande serpente no subsolo da sua aldeia. E eles acreditavam também que ela se movia em tempos de um local para outro, e também na transgressão de um dos membros da sua aldeia, da sua tribo. A segunda hipótese seria alguns anos depois da formação da cidade de Itapeva, onde existia um romance entre um padre e uma jovem filha de um coronel importante daqui da cidade.
E a população de Itapeva era contra, tinha toda aquela maldade, né, das pessoas. E um dia o padre comentou que essa maldade no coração das pessoas acabaria despertando essa serpente, que seria o símbolo da maldade do mundo, né? E que ela estaria no subsolo da cidade de Itapeva, e com o tempo ela, como que eu posso dizer assim, ela tomaria o espaço na superfície e acabaria destruindo tudo para que houvesse um novo começo na cidade. Pelo que eu sei, a moça, ela foi levada para uma fazenda distante, acho que até em outra cidade, talvez. E alguns anos depois ela acabou falecendo nessa fazenda, e o padre acabou sendo excomungado e até perdendo a sua paróquia, né? Paróquia na cidade. Então é isso que eu sei sobre essas lendas, e eu agradeço de coração pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigada. Tchau. Essa aqui é a Tereza, minha avó. Pode falar, avó, o que você acha sobre o mito da serpente de Itapeva? Então, quando eu era criança, a minha avó falava que ela vinha de Itaberá a Itapeva. Muito, muito grandona, disse que era ela. Quando ela chegasse a cabeça aqui em Itapeva, na igreja central, ela ia tremer a terra. Depois, agora de pouco tempo, eu soube que ela está no pilão d'água. Daí ela está com o rabo pilão d'água e a cabeça para a banda da igreja central. Mas só que o índio congelou ela. Ela está congelada, ela não está mexendo. Depois, quando ela mexer, ela treme tudo. Olha, pelo que eu conheço aqui de Itapeva, falam muito que tinha, né? Só que eu não sei se existe mesmo, né? Então, porque pode ter e pode, né? Pode não ter. Pode não ter, é verdade, né? Então, mas a antiga, né? Antiguidade, todo mundo fala, né? Como tipo folclore, né? Que eles falam, né? Então. Mas é como a gente não, né? Não vê, não. Então. É difícil, né? É difícil você acreditar que, né? Mas pode ter que sim, né? Pode ser que Talvez sim. tenha, né? Talvez tenha. Porque é muito antiga. Né? Eu acho que até pode ser que tenha mesmo, não é mesmo? Mas não sei. Tá. Bom, esse foi o relato da Terezinha. Muito obrigado. Oi, gente. Oi? Oi? Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Que bom que quase todos nós conseguimos comparecer nessa videochamada pra gente terminar, né, a nossa média-metragem. Mas nós não tivemos escolha, não é? Mesmo assim, eu agradeço por vocês conseguirem estar aqui presente. E o que a gente tem até agora? Será que a gente vai conseguir terminar? Temos sim, senhor. O que eu posso dizer é que as lendas são um repertório bem vazio e passa de geração a geração por muito tempo. Exatamente, minha amiga, e dependendo do lugar tem uma versão bem diferente e bem específica também. Não são só os mitos, né? Existem todos outros tipos, como cantigas, jogos, dança e assim por diante, né? E me respondam, vocês conseguiram muita coisa? Conseguiram bastante informação? Claro. Claro. Ai,
Que bom. Claro, claro. Claro que não, né? A gente tentou, mas não conseguiu muitas coisas. E por isso que é essa reunião. Então, eu fiz a parte do roteiro e produção, né? Acredito que esteja conseguindo chegar em algum lugar. Tive apoio de pessoas assim incríveis, onde tudo que foi pedido foi executado. O Bruno ficou responsável pela edição, trabalhou brilhantemente executando tudo o que foi pedido. E olha que eu enchi o saco do menino, hein, coitado. E peraí que eu vou tentar chamar ele. Olá, meu nome é Bruno, eu trabalhei na edição aqui do vídeo e antes eu gostaria de expressar minha sincera gratidão por ter tido a oportunidade de editar esse documentário sobre essa lenda da serpente de Itapeva. E foi uma experiência incrível poder trabalhar nesse projeto e contribuir para a divulgação dessa história rica e fascinante. Bom, eu também agradeço aos envolvidos nesse projeto que confiaram no meu trabalho. Foi gratificante fazer parte desse processo de contar essa história, esse patrimônio cultural de Itapeva. Eu, sendo de outra cidade, achei fascinante essa história. É uma edição completamente diferente do que eu costumo fazer, do que eu já fiz. E eu fiquei bem curioso, na verdade, para saber mais, buscar mais conhecimento sobre essa história. E muito obrigado por ter tido essa oportunidade. Sem falar no Adriano Trindade, né, que ficou responsável pelo áudio e em captar as nossas vozes, né? E o dia foi bem produtivo e finalizado com sucesso. Ai, esse dia foi muito bom e muito divertido. O Adriano é muito, muito legal, muito responsável. E ele fez um ótimo trabalho. E teve muita paciência com a gente. Foi bom mesmo. A gente riu demais. E assim, foram horas gratificantes. E o que vocês me dizem sobre o projeto Lívia? Você poderia dizer um pouquinho pra mim o que você achou? Você gostou? Como que foi? Pra mim, foi um pouco difícil, pois as pessoas da minha idade não ligam pra esse tipo de coisas e nem deram a mínima quando falei. Entendi, mas você acha que será que pode ser por falta de interesse ou o quê? Não! Acredito que meus colegas foi falta de conhecimento, porque as lendas foram passando de geração a geração e foi se perdendo. E eu achei importante a gente falar sobre isso. O importante, Li, é que você plantou novamente a semente na cabeça de seus amigos, né? E por mais que não tivessem prestado muita atenção, nem mostrado muito interesse, uma pequena parte ficou na cabeça deles, pode ter certeza. Você fez um bom trabalho, mesmo não conseguindo gravar nenhuma entrevista, né? E fez um ótimo trabalho mesmo, sabe? Hoje em dia é difícil pessoas da sua idade assim que se sintam interessadas a querer aparecer e a querer dar suas opiniões sobre coisas que desconhecem ou que não, né, não sentem, como eu posso dizer, confiantes mesmo em expor, né? E não fique pensando nisso não, você fez um ótimo trabalho, tá? De parabéns. Nossa, nem me fale. As entrevistas foram as mais difíceis de conseguir, porque onde eu trabalho, todos que eu perguntava, os que sabiam tinham vergonha de aparecer nas câmeras ou diziam que não sabiam de nada. Eu acho que mentiram pra você, hein? Sim, mas eu entendo eles também, né? A gente vive muito por detrás dos celulares. Muitos são inseguros para dizer o que pensam, o que sabem. Então, com tudo isso, percebemos que além da nossa cidade está sendo retirada de nossas vidas. E futuramente
vai ser esquecida completamente. Na minha infância, as escolas tentavam deixar essa lenda viva, principalmente no dia 20 de setembro, no aniversário de Itapeva, onde sempre tinha um desfile cívico e neles as escolas sempre tentavam, lembrar e deixar uma homenagem para as lendas e as histórias aqui da cidade. Eu me lembro até hoje de uma escola que representou a lenda da serpente, desfilando na avenida com os alunos, uma enorme serpente colorida, feita de papel machê. Era tudo muito lindo e encantador. Sim, eu também me lembro desses desfiles. Eram muito bonitos, coloridos, de uma arte apaixonante. E uma outra pessoa que eu tenho que elogiar bastante é o Andrei. O Andrei, ele saiu nas ruas para entrevistar as pessoas, fez as filmagens, ficou responsável pelas filmagens dos locais. Então ele também ele fez um excelente trabalho, assim, estou muito orgulhosa dele. Falando nisso, peraí, gente, vou tentar chamá-lo também, para ele entrar aqui na conversa com a gente, para ele puder, né, se ele puder expor o que ele achou e tal. Oi, Andrei, seja bem-vindo. Oi, tudo bom, Andrei? Que bom que você conseguiu entrar. Fico muito feliz, seja bem-vindo. Oi, amigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Desculpa a demora, só consegui entrar agora. Fiquei feliz em vocês me chamarem para essa conversa. Mas cheguei. O que vocês estão falando? E aí, Andrei, prazer em conhecê-lo, mesmo que seja por videochamada, né? Chegou na hora certa, cara. A gente estava falando sobre o andamento do projeto. Então, eu estava elogiando você aqui pra galera pela sua disposição, pela sua responsabilidade, de ter pego comprometimento. Parabéns, hein? Foi um ótimo trabalho. E o que você achou dessa experiência? Eu entrevistei meus professores de design, os grandes mestres que tem lá. Entrevistei pessoas na rua, entrevistei minha avó, que foi muito importante pra mim. E foi muito legal. Fiz novas amizades, porque um papo vai, acaba formando novas amizades, novos aliados, não é mesmo? E você conhecia sobre a lenda da serpente? Eu ouvi essa lenda da minha mãe, que a bisavó dela contou pra ela, mas ela mesma não criou a gente com essa cultura de lendas, assim se dizer. Então, eu não acredito, pessoalmente. Mas bem que a serpente hibernam, mas só no inverno. Com o calor que tá fazendo ultimamente, ela já era pra ela ter despertado faz tempo. Ai, Livre do céu, não diga isso. Imagina isso acontecer em Itapeva, estremecer tudo, credo. Mas é verdade, né? Imaginaram? Eu acho bem difícil, hein? Que o mito fala sobre a criação do símbolo do infinito. Isso eu acho baseado no mito Ouroboros. Conhecem? Acredita-se que na mitologia grega era usado a serpente, o símbolo do infinito, que a cobra estava comendo o próprio rabo. Tem toda uma mitologia por trás, tudo. E ali não dá pra saber onde está a cabeça nem o rabo, por isso tem o símbolo do infinito. É muito difícil de acreditar mesmo, mas não podemos negar que essas histórias foram reais para quem vivenciou. Mas eu não continuo acreditando não, mas respeito quem acredita. Claro, claro. Achei interessante. Tanto que conheci pessoas novas e acho que isso moldou um pouco o meu caráter sobre isso. Mas gostei bastante. Olha, que legal. E sobre a filmagem dos lugares, o que você aprendeu? Questão de filmagem, eu fiquei um pouco inseguro por gravar na rua e com pouca memória no celular. Mas foi muito gratificante mesmo fazer isso. Só foi um pouquinho difícil. E por causa das inseguranças que eu tenho, por isso foi um pouco dificinho. Essa mesma sensação de medo e vergonha ao mesmo tempo. Mas insegurança é normal.
Medo do que exatamente? Eu fiquei com medo de alguém achar ruim estar gravando. E a polícia também achei que ia me parar, né? E foi uma adrenalina que eu senti basicamente. Mas acho muito interessante mesmo. Resumindo a história, basicamente. Ai, Andrei, você é muito gente boa, fez um excelente trabalho. Muito bom. Ai, André, isso é uma comédia, viu? Agradeço muito, muito, muito mesmo, de todo meu coração, por ter embarcado nessa primeira viagem com a gente. E não só você, lógico, né? Toda essa equipe fabulosa que sem vocês a gente não ia chegar em lugar nenhum. E aguardo você, Andrei, em outros, hein? Vamos junto com a gente, não vamos parar não. Gratidão de verdade, amigo. Você é uma comédia. Nem me fale, tivemos que sair da zona de conforto. Mas a gente ainda aprende a ficar mais relaxado, né? Muito obrigado às pessoas que participaram. Minha avó, Tereza, Terezinha, minha vizinha. Felipe, da Design, grande flautista. Carol de Paula, uma grande violinista. E muito obrigado mesmo, pessoal, por vocês darem essa oportunidade de entrevistar vocês. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço demais, meu amigo, demais mesmo, assim, muito satisfeita, muito. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo, assim, não tenho nem palavras. Bom, galera, o papo está muito bom, mas eu vou ter que me retirar. Tenho um compromisso com minha mãe, então se precisar, só chamar, tá bom? Até mais, Andrei. A gente combina de se conhecer pessoalmente, hein? Vamos sim, gente. Até mais e se cuidem. Ai, gente, foi legal o Andrei ter conseguido entrar pelo menos um pouquinho, né, na videochamada. Foi muito importante ouvir o lado dele da história, né? Bom, pessoal, eu acredito que a gente possa finalizar, né, essa videochamada, pois a gente conseguiu ouvir a opinião de todos os participantes, né, referente a esse árduo projeto. Acredito que a gente possa ir para o final já da nossa média-metragem e concluir com muita gratidão a ele. Acredito sim, podemos nos encontrar para vermos como ficou ele pronto. O que vocês acham? Nossa, seria uma ótima ideia. O bom é que daí a gente se conhece pessoalmente, né? E vai ser muito gratificante a gente ver o resultado final juntos. Então tá, gente. Vou ficar por aqui. Beijos a todos. Amei participar desse projeto. E beijos. Tchau! Tchau, Lívia. Muito obrigada por ter participado. Foi muito massa a sua colaboração e participação. Beijo. Tchau, tchau. Então fica combinado. Obrigada pela paciência de vocês ficarem até o final. Um beijo e tchau, gente. Tchau, Aninha. Obrigada, viu? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Fui também. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo, tá bom? Um beijo, Si. Até logo. É isso aí, amigo. Um beijo, Gabriel. Fica com Deus. Gratidão, viu? Foi muito, muito, muito bom. A participação de todos. Beijo, até mais. Um beijo. E, por fim, quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de Itapeva, ao nosso secretário da Cultura, Márcio Gouveia, e sua equipe, por ter sido contemplada e estar podendo realizar esse projeto de audiovisual pela Lei Paulo Gustavo. E agradecer pela minha equipe que trabalhou arduamente para que esse projeto pudesse ser realizado, e aos meus pais por ter cedido a sua casa para podermos realizar nossas gravações. Cada um de vocês que provou ser um elemento valioso e indispensável nessa conquista alcançada. Afinal, o sucesso de um projeto depende do empenho de cada um dos membros da equipe. Todos vocês demonstraram grande determinação, dedicação e principalmente espírito de equipe. A gente sabe que sem sacrifício e trabalho duro nada se consegue. E toda nossa equipe é a prova de que isso
é verdadeiro, confiando uns nos outros e nunca desistindo da nossa meta. Orgulhosa demais por ter podido trabalhar ao lado das minhas filhas e meu genro. Vocês nunca sabem o resultado que virão das suas ações, mas se vocês não fizerem nada, não existirão resultados. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, e sim a direção para a qual nos movemos. E vocês são a página mais linda que o destino escreveu em minha vida. Obrigada por todos os carinhos, os momentos ao meu lado e por todas as compreensões e amor de vocês por mim. Gratidão e amo vocês.